Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou contar como foi o dia que eu troquei o Galaxy S24 Ultra pelo Galaxy Z Fold 6. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então estão aqui os dois gigantes, né? São realmente aparelhos muito grandes. E o que acontece? Eu fiz um trabalho fora de casa, né? Passei o dia, na verdade foram dois eventos seguidos, e aí eu resolvi trocar o meu S24 Ultra pelo Galaxy Z Fold 6. E aí o que acontece, gente? Na primeira coisa, debaixo do capô, vale lembrar que eles têm o mesmo motor, né? Exatamente o mesmo motor. Nós temos um processador da Qualcomm Snapdragon 8 geração 3 nos dois, 12 de RAM nos dois e 512 de espaço para armazenamento. Então é basicamente o mesmo aparelho. O que nós temos de diferenças aqui? Vamos até fechar para conversar um pouquinho sobre as diferenças mais perceptíveis e mais importantes, tá? Primeiro ponto aqui, nós temos o mesmo, vale lembrar, o mesmo tamanho e peso de aparelho, tá? O peso, desculpa, tamanho é diferente. Nós temos o mesmo peso, tá? E isso é muito importante porque o que significa que no bolso não vai ter diferença de peso, mas com relação a conforto no bolso, esse aparelho aqui, o Z Fold, ele é menor, ele é mais compacto, apesar de ser um pouquinho mais gorducho, ó, pouca coisa, ele fica muito mais confortável no bolso, fica inclusive mais confortável do que o iPhone 15 Pro Max. Por quê? Porque ele é mais curto, ó, tá vendo que ele é mais baixo e ele é mais estreito, então dá um conforto muito maior. O peso, eu já estou acostumado com o peso desse aqui, com o peso do iPhone 15 Pro Max, então esse aqui sendo do mesmo peso do que o S24 Ultra, assim, não me incomoda o peso não é um problema, mas com esse aparelho aqui, apesar da diferença de peso, eu conseguia usar com ele no bolso, sentar no banco do carro, mesmo com uma calça jeans que às vezes tem o bolso um pouco mais curto, que isso às vezes acontece. A calça tem um bolso um pouco mais curto, o aparelho, esse aqui fica um pedaço para fora, esse aqui não. Dá para sentar no carro com ele no bolso tranquilamente. Então, olha, primeira experiência com relação ao tamanho foi muito satisfatória e aí eu acabei gostando mais de usar esse aparelho no bolso, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que vale a pena comentar, aqui eu tenho a canetinha, tá? Então, a caneta é útil? Tem sempre essa pergunta. Na minha opinião, ela é útil, mas não é aquela coisa que você vai fazer uso todos os dias da sua vida direto, tá? É legal quando tem, é legal para fazer um desenho, é para fazer uma edição de áudio, vídeo ou imagem, é mais interessante sim você ter um corte mais preciso, para fazer uma anotação, para escrever qualquer coisa ali à mão rapidamente, é super útil. Até uma diferença para caneta que pode ser colocada nesse aqui se você comprar a capinha que vem com a caneta. Aqui eu ainda tenho como bater uma foto. Claro, dá para mostrar a palma também, mas aqui eu posso fazer pelo botão, eu posso fazer uma apresentação e mudar um slide aqui, entendeu? Eu tenho muita coisa que eu consigo fazer com a caneta e que com a caneta do dobrável não é possível. Então, esse é um ponto que eu sinto um pouco de falta. E o outro ponto, obviamente, é a questão da câmera, porque aqui eu tenho o conjunto óptico do S24 Ultra, enquanto aqui eu tenho o conjunto óptico do S24 e 24 Plus. Tá? Então aqui falta o sensor de 200 megapixels e falta o zoom óptico de 5, que aqui no dobrável eu tenho somente de 3, aqui eu tenho de 5 e ainda tenho aquele zoom óptico de 10 vezes, que é combinado, né? O de 5 óptico mais um recorte numa foto de 50 megapixels, o que eu não tenho nesse aparelho, tá? Então, aqui eu tenho mais possibilidades criativas de fotografia, tá? Principalmente. E, assim, é uma coisa que faz falta no dia a dia? Eu acho que não. Faz falta numa viagem. Numa viagem faz mais falta do que no dia a dia. No dia a dia é legal ter, mas se não tiver, você consegue sobreviver. São 3 de zoom, não é ruim. De 3 para 5 você não está tão longe. Mas aqui numa viagem, essa diferença é
enorme e eu acabo preferindo usar esse aparelho para fotos e vídeos em viagem. Lembrando, até que eu comentei em outro vídeo, por ele ser mais estreito, tá certo que a gente já está acostumado com esse cenário, né, do aparelho mais estreito. Ele dá uma pegada que não é tão agradável quanto a do dobrável, que ele é mais quadradinho aqui, você tem um apoio maior para os dedos quando você vai tirar foto. Então é uma coisa que vale a pena sempre lembrar, tá? Ele é mais interessante para o dia a dia. Aqui lembrando é a maravilha de gravar praticamente ao vivo, né? Que eu vou gravando e vou falando. Eu acabei excluindo a minha página inicial sem querer, mas a paciência, vamos seguindo em frente aqui. Mas o fato, né? Voltando à questão do vídeo, aqui eu tenho de foto também, eu tenho uma pegada melhor neste aparelho, tá? Então, o que eu senti quando eu deixei esse aparelho aqui em casa? Primeira coisa, obviamente, em alguns momentos eu senti falta da caneta. É claro que se eu tivesse aqui uma capinha com a caneta seria bem interessante e esse problema não existiria, mas como aqui vem na caixa já, então realmente é um ponto que eu senti falta. Com relação ao zoom, como eu fui em 2 eventos, eu fui na Eletrolar e fui num evento na Casa Cor, eu não senti falta do zoom de 5 vezes, o de 3 vezes conseguiu suprir bem as minhas necessidades e seguir a vida. Mas no final das contas é aquela história, não senti falta, mas não foi uma coisa que mudaria realmente minha vida, que seria determinante para a utilização de um aparelho A ou do aparelho B, tá? Bom, então, seguindo em frente agora, falando um pouco mais da experiência desse aparelho aqui, agora com uma tela a menos. Primeiro ponto, eu consegui gravar os vídeos com a tela aberta, então isso eu achei muito legal, tirar foto e gravar vídeo, então não precisava de tripé, de nada parecido, era colocar assim e acabou. Segundo ponto que foi interessante, na hora, depois de tirar essas fotos, editar numa tela grandona assim, foi muito mais agradável, fez muito mais sentido, ó, fica até com as barrinhas bem pequenas, se a gente for ver, em cima e embaixo, e fazer edição das fotos e até usar alguns truques da inteligência artificial para movimentar objetos, apagar coisa que não devia estar na foto e por aí vai, fez muito mais sentido nessa tela do que na tela do S24 Ultra, tá? Então aqui eu tive uma facilidade maior de edição. Bom, aqui também, durante o tempo que eu fiquei na rua, eu precisei mexer em um texto do meu Media Kit, aqui também eu tive mais conforto, e algumas informações eu passei do texto para a apresentação de PowerPoint do mesmo Media Kit e vice-versa. E também foi muito legal poder dividir a tela e fazer isso. Mesma coisa, trabalhei com a minha planilha, atualização de planilha que eu tenho, né, que eu coloco sempre os ganhos do dia e como é que foi o número de views em todas as redes que eu trabalho e tudo mais. Isso foi muito legal de trabalhar aqui. A planilha fica melhor quando você tem um espaço maior de visualização, um espaço maior para dados, né, para você enxergar os dados, e assim na horizontal ficou melhor ainda. Então, realmente a produtividade aumenta. Então, nesses dois casos, né, para fazer transferência aí de pequenos trechos de textos, né, que eu estava atualizando o número de views e tudo mais, do PowerPoint para o texto em Word e vice-versa, funcionou super bem. E da mesma forma, ver a planilha aqui, você tem muita coluna para ver e muita linha para ver. Então, realmente faz uma diferença só usando para saber. Final do dia, aqui eu já tenho utilizado o dobrável como o leitor de livros aí oficial, né, do meu dia a dia, e realmente é bem agradável mesmo de utilizar para essa finalidade. Então é outro ponto que ganhou aí o meu coração no uso e realmente é um aparelho que fez a diferença. A pergunta, né, de ouro, né, se eu trocaria o meu S24 Ultra pelo dobrável. Gente, é uma pergunta bem difícil, porque assim, tem muitos ganhos aqui, tá? Muitos ganhos. E o que eu posso dizer é que ele fica mais confortável no bolso,
Ele no dia a dia dá para você usar na rua com essa tela, que ela não é tão pequena, ela melhorou com relação ao aparelho do ano passado, está mais confortável, não tenho reclamação dessa tela aqui. E ao mesmo tempo eu tenho uma tela gigante do lado de dentro. O que eu sinto de diferenças assim mais palpáveis ali, que são vantagens, na verdade, para o lado do S24 Ultra. Bom, tamanho da bateria, 5.000 mAh contra 4.400, então essa bateria vai mais longe sim. Ela chegava no final do dia com mais saúde e ela permitia que eu gravasse por mais tempo os vídeos com mais carga disponível, tá? Então aqui realmente isso fez a diferença. Segunda diferença é o conjunto de câmeras. É pequena a diferença, mas em alguns momentos pode ser interessante. Especificamente nesses dois eventos que eu fiz, ela não foi importante, ela não foi necessária, mas nas férias, por exemplo, seria interessante ter. Terceiro ponto, a canetinha quebra um galho, mas aqui é uma questão de eu não ter disponível, tá? Mas ela existe, tem o acessório, só que tem que ser comprado separadamente. Então, no final das contas, fazendo uma análise bem fria em relação a esses dois modelos, o que eu senti? Que, de uma forma geral, a caneta ela é útil, mas não é aquela coisa que eu uso todos os dias. Já uma tela grande interna é uma coisa que eu estava usando todos os dias. Então, a tela versus a caneta, e aqui ainda com a possibilidade de comprar a caneta caso eu queira, então aqui a tela é mais útil para o dia a dia. Falando de câmera, a câmera aqui é mais completa, mas no dia a dia você não vai usar o zoom de 5 ou de 10 vezes o tempo todo, tá? Então essa câmera supriu bem. Aqui seria um negócio mais, puxa, nas férias seria legal, tá? Então assim, no final das contas, aqui ganha a bateria e os dois outros itens são itens que você acaba usando um pouco menos, mas é legal ter, né? Que é a questão que eu falei, você ter a lente, né, com sensor de 200 megapixels e ter um zoom ótico maior. É legal você saber que está lá, caso você precise, você tem o problema resolvido. E a bateria gigante, né, bem maior do que a de 4.400. Por outro lado, aqui você acaba tendo um aparelho que fica mais confortável no bolso, em 100% das ocasiões, até com bermuda, fica muito mais confortável porque é menorzinho. Você vai ter uma tela interna muito grande, que aumenta sim a tua produtividade, é mais confortável para ler livro, para consumir conteúdo na internet, para editar textos, planilhas e apresentações em PowerPoint. Então aqui o conjunto para produtividade é um conjunto vencedor. Aonde que esse aparelho perde, na minha opinião? Ele perde no preço, que é realmente muito elevado, e ele perde na bateria. O resto são perdas que dá para você contornar, mas bateria e a questão, né, do preço, eu acho que são os pontos que ainda atrapalham um pouquinho esse aparelho quando comparado com o Ultra. Tá? Não vou entrar no detalhe de uma eventual fragilidade da tela, porque aqui a gente sabe que é uma tela dobrável, então assim, ele vai ter uma resistência menor caso caia no chão comparado com o celular em barra. Não dá para você colocar uma película aqui dentro, só no lado de fora, então tem esses pontos que são pontos de atenção que realmente precisa ter um dono mais cuidadoso, um dobrável, do que um celular em barra, é fato, tá? Mas, no final das contas, acho que se você é uma pessoa cuidadosa, compra uma capinha, pode até ser uma capinha simples como essa aqui que eu comprei para o modelo do ano passado, e assim, tá protegido, tá bem, não adicionou tanto volume assim, ele tá um pouco mais gorducho, mas nada absurdo, e pelo menos você se sente um pouco mais protegido, tá? Então, acho que vale a pena ter esse cuidado. Fora isso, gente, aí vai do gosto de cada um, tá? Aqui foi a ideia é passar um panorama geral e contar um pouquinho dessa experiência, tá? Então, no final das contas, ele foi útil em vários momentos de produtividade, ele foi útil para gravar os meus vídeos sem precisar de um tripé, então fez muito sentido
e ele teve um desempenho, no geral, tirando a bateria, até superior ao que eu teria no S24 Ultra, por conta justamente da tela grande, da tela dobrável, né, que aí dá para você filmar com ele em cima de qualquer superfície plana. E um ponto que vale a pena lembrar também, como eu fui num evento que tinha muitos chineses, né, na Eletrolar, tinha muito stand da China com produtos interessantes, eu consegui conversar muito melhor com essa tela nesse formato, no modo intérprete, do que se eu estivesse com o Galaxy S24 Ultra. Então, tá certo que são situações bem específicas de uso, mas elas foram muito bem atendidas por esse aparelho aqui, que realmente acabou resolvendo o meu problema durante 2 dias aí de trabalho, nos quais ele ocupou o espaço, né, o lugar do Galaxy S24 Ultra. Bom, pessoal, então essa foi a experiência, né, de trocar o S24 Ultra pelo Galaxy Z Fold 6. Espero que vocês tenham gostado, deixem as dúvidas aí nos comentários e nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Um abração para vocês, até mais, tchau, tchau.